Bom dia! Estamos chegando para mais uma edição do programa Clique Agro. É muita informação para você que acompanha aqui as diversas informações do mundo agro aqui no portal Clique RDC. A entrevista desta semana é com Sonara Ramos, diretora administrativa da Fundação Auri Luiz Bodanese. Compartilha conosco aqui diversas informações sobre esta caminhada da Fundação nos últimos 14 anos. Um trabalho que começa em Chapecó e se difunde para o Brasil. Estou recebendo a diretora administrativa da Fundação Auri Luiz Bodanese, Sonara Bergamo Ramos. Em nossa pauta, comemorado no dia 18 de fevereiro, os 14 anos da Fundação Auri Bodanese. Vamos conhecer nesse bate-papo aqui com a Sonara a respeito do trabalho dessa fundação, que tem como principal foco despertar nas pessoas o voluntariado. Seja bem-vinda. Então, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui socializando a nossa experiência, o nosso principal objetivo, que é o desenvolvimento de ações socioeducativas na área social e ambiental. E a Fundação vem desde o início, buscando o engajamento dos voluntários com o objetivo de estar socializando as experiências. O que eu, voluntário, tenho de bom e o que eu consigo contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, para que as pessoas tenham os mesmos acessos, as mesmas oportunidades. A gente vê, e é impressionante a questão dos números, Quando a gente ouve falar da Fundação, a gente vê muitas ações, muitos trabalhos consolidados em Chapecó. Mas a gente vê que esse trabalho, esse espírito, essa vocação, ela já ultrapassou fronteiras. Com certeza. A Fundação ela existe em todos os municípios onde temos as unidades da nossa mantenedora, que a nossa mantenedora é a Aurora, e onde tem frigoríficos ou unidades de venda, as equipes da Aurora. Nós temos uma política interna, política de voluntariado, onde nós formamos os comitês, e através desses comitês a gente desenvolve o trabalho do programa Amigo Energia, que são voluntários, que durante o horário de expediente a gente tem uma política aprovada que as pessoas conseguem exercer esse trabalho voluntário. Quando você pega a quantidade de ações que são desenvolvidas, a intenção, a gente tem vastos assuntos, uma diversidade muito grande quando a gente fala desse campo social e também com essas preocupações ambientais que elas são cada vez mais frequentes. O objetivo da Fundação é consolidar cada vez mais essas ações que elas já estão colocadas em prática, ou existe também o desejo de você ampliar esse leque de ações que cabem à Fundação o desenvolvimento? Hoje a Fundação definiu muito o foco de atuação. Então hoje nós queremos atuar em ações socioambiental. Cada vez mais a gente procura estar próximo ao entorno das unidades da Aurora com esse tipo de ação. Mas a gente sempre procura avaliar o que eu, enquanto voluntário, tenho, o que eu consigo contribuir para esse espaço. Então, sim, o voluntário muitas vezes nos traz um interesse maior e uma vontade, a gente procura aproveitar essa oportunidade desse voluntário, esse potencial e oportunizar que ele realmente consiga desenvolver essas atividades. Mas hoje a Fundação ela tem alguns programas e esses programas eles são bem na área socioambiental, como o programa Eco Cooperação. É um programa que nós oportunizamos a ida nas escolas ou nas entidades através de voluntários e através dos profissionais da Fundação e da Aurora. E com a ida desses profissionais, as escolas têm a oportunidade de desenvolver os projetos na área socioambiental e concorrer aos prêmios de reconhecimento de ações na área social, de responsabilidade social. O quanto é gratificante desenvolver esses programas, essa missão do voluntariado e notar nas pessoas
uma pessoa que ela é impactada, né? Ela tem a oportunidade de ser voluntária, o quanto é gratificante para a equipe de trabalho ver, muitas vezes, essa pessoa que foi beneficiada, ela ser um difusor. É muito... Não tem como mensurar, não tem. É muito gratificante porque... O seu sorriso já demonstra o quanto que é importante. Porque a gente não consegue realmente, porque a gente percebe a transformação do voluntário, do nosso colaborador, né? Assim como das pessoas beneficiadas. Hoje a gente procura definir muito aonde que gostaríamos de estar inserida. São entidades de pessoas com deficiência, que é um público mais vulnerável. Sim. Associação de catadores de material reciclável e escolas. Então, definido esse público, fica mais fácil a atuação também dos nossos voluntários. Também, que tipo de ações que a gente pode estar desenvolvendo nesses espaços, né? Porque no início da fundação, nesses 14 anos, a gente atuava em diversos espaços, com diversas ações. Mas hoje a gente procura olhar muito para o nosso entorno e entender um pouquinho melhor essa dimensão. E aí fica mais clara a nossa atuação. Então fica mais claro entender que nós queremos proporcionar ações na área socioambiental, que é uma comunidade um pouquinho mais comprometida com o ser humano, voltada a essas questões da área ambiental, da natureza, do cuidado com o próximo, da questão da reciclabilidade. Então nós temos várias ações de logística reversa, nós temos várias campanhas incentivando o cuidado, né, com o meio ambiente, assim como a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade como um todo. Eu quero não me pegar também assim a muito detalhes com relação aos números, mas gostaria que nessa caminhada, né, muito se fala quando você faz um fechamento, né, a gente se apega muito a números do ano que se passou, né, mas é uma caminhada de 14 anos, né. Gostaria que você destacasse alguns números que você entenda como relevante, né, e que mostra, né, a amplitude desse trabalho. Eu considero bem relevante hoje o número de voluntários. Nós temos uma média de aproximadamente 3.000 voluntários por ano. 3.000? 3.000. Então, são pessoas que se cadastram, que nós temos o termo de adesão e que a gente pode contar com eles para qualquer ação. Seja para uma doação de sangue, seja para um auxílio numa limpeza de um rio, seja para um auxílio numa atividade com o idoso, numa escola. Então, são voluntários que estão sempre comprometidos para qualquer atividade. Eu agradeço muito o empenho dessas pessoas, né? Então, eu considero um número bem relevante, saber que eles estão sempre disponíveis, né? Assim como a nossa atuação. Hoje, a Fundação, a gente podemos falar em quase que todos os estados, né, do Brasil. Então, nós temos hoje uma referência aí em vários estados, onde a gente sabe que temos um foco bem definido. O que estamos desenvolvendo no Rio Grande do Sul, o que estamos desenvolvendo em São Paulo, Rio, o que estamos fazendo no Mato Grosso. Então, por mais simples, por mais pequena que seja a ação, a gente está lá propondo uma transformação. E isso para nós é muito importante, né? Porque essa amplitude, né, a troca de experiências, ela se torna fundamental pelo fato que nós temos várias realidades diferentes no Brasil continental, como é o Brasil. Com certeza. E esse olhar nós temos que estar sempre bem atentos, né, a essa demanda toda que vem surgindo, a essas necessidades, né. Então, como é que eu consigo olhar para uma necessidade do Norte, Nordeste, e ao mesmo tempo aqui para o Sul, né? que é um público bem diferente. E a proposta da Fundação, ela é nacional. Então, por mais que a sede é em Chapecó, e sim, nós temos mais oportunidades em Chapecó, mas o nosso comprometimento é nacional. Então, a gente agradece muito por poder atuar no Brasil como um todo. Sonara, com relação à pandemia, né? Você, assim como em linhas gerais, né? Todas as pessoas vinham atuando, vivendo de uma forma, de repente, para tudo, né? A gente vê que as unidades frigoríficas, principalmente em Chapecó, foram um exemplo, já são um exemplo de sanidade, né? Não vou me aprofundar muito para esse lado, mas eu gostaria de saber até que ponto a pandemia ela teve que fazer com que esse trabalho, né, que ele precisa desse contato, né? Ele é como você desperta
essa vocação do voluntariado nas pessoas a partir dessa troca de experiências, dessa proximidade e até mesmo no gesto de você muitas vezes poder ajudar uma pessoa. Como é que foi superar essa fase complicada, onde o ser humano e as diversas atividades, né, tiveram que se adaptar? No começo nos gerou uma frustração, porque a gente vinha num ritmo... Esse é o sentimento, né? De frustração mesmo. Vínhamos num ritmo muito acelerado, um engajamento total, e aí parou, né? Parou a gente tinha casamento cooperado, ações cooperadas, muitas atividades que precisava aglomerar. E naquele momento não podíamos aglomerar e, antes de mais nada, pensar na saúde do nosso voluntário e das pessoas em geral. Então foi preciso sim retomar e reavaliar. O que nós pensamos? Qual que foi a demanda que surgiu? Em ações pontuais, e aí muitas vezes o trabalho foi individual, o voluntário teve que se voltar, teve que confeccionar a máscara em casa, para que essa máscara fosse doada para as entidades, teve que fazer cartinhas de solidariedade apoiando outras famílias, teve que fazer campanhas de doações, para que a gente pudesse contribuir com cesta básica ou com ações entre amigos para auxiliar pessoas e famílias que se encontravam em vulnerabilidade. Então mudou muito o nosso foco de atuação. Uma adaptação. Uma adaptação, mas a gente percebeu que o nosso voluntário se engajou, né? Em nenhum momento ele desistiu. Ele sofreu essa transformação, mas ele se engajou. E a gente percebeu que as pessoas também passaram por muita dor, muita necessidade. Perdas, dificuldades, né? Então a gente teve todos esses momentos. E foi um momento difícil, mas porém com a união eu acredito que a gente vem superando. Então hoje quando a gente percebe assim que... Ainda existe, ainda é um processo que está em construção ainda, né? Com certeza, porque não só a pandemia, veio outras questões sociais, né? Em algumas regiões veio o desemprego, em algumas regiões veio os conflitos familiares, né, que interferiu muito também. Então, teve várias questões. Em algumas regiões veio a questão do tempo, que afetou, né, ou muita chuva. Ou muita chuva ou pouca chuva. Né? Ou o vento que destelhou. Então, as famílias foram muito afetadas em diversos âmbitos, né? E a gente precisou muito dos voluntários e do trabalho social. E a gente percebeu uma oportunidade de se reinventar. Então, foi uma oportunidade de pensar em ações diferentes. Apesar da pandemia, a gente consegue olhar para as pessoas e entender esse novo momento, né? Sonara, quero agradecer a oportunidade, agradecer esse momento de poder compartilhar, né, essas informações tão importantes. Em nome de toda essa grande equipe da Fundação Auri Bodanese, né, parabenizar por esses 14 anos, por essa trajetória que com certeza já rendeu frutos e renderá mais frutos futuros. Apesar dos desafios, a gente vê que o trabalho avança. Então, a produção do Clique Agro parabeniza e que venham mais e muitos anos e muitos voluntários, porque esse é um trabalho extremamente elogiável, gratificante e que extrai o melhor do ser humano. Nós que agradecemos, enquanto fundação, agradecemos todas as pessoas. Esse trabalho foi construído por diversas mãos, diversas pessoas pensaram e contribuíram. Então, obrigado que cada um a seu modo e a seu tempo, nesses 14 anos, somou junto com a Fundação e convidamos a todos, né? Venham fazer parte, a Fundação precisa das pessoas para que juntos possamos fazer a diferença. Esse foi mais um episódio do Clique Agro. Voltamos na próxima sexta-feira. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Cicobi. Venha conversar com a gente. Venha para o Cicobi. Cicobi, faça parte. Essa foi mais uma edição do programa Clique Agro. Na semana que vem, nós voltamos com mais informações para você que acompanha o nosso trabalho.